Conhecemos um jovem chamado Araragi, que caminha completamente apavorado e desnorteado em um local abandonado. Claramente ele não tá nada bem e corre pra fora do lugar e percebemos que ele possui duas presas, ou seja, ele é um vampiro. Ele sente incômodo com a luz vindo de fora e mesmo assim sai pro terraço, onde vemos que apesar da luz, estava nublado e o lugar recheado de corvos. Tinha milhares de aves por toda parte, o que era bem esquisito e o jovem estranha. Nesse momento as nuvens se movem, fazendo o jovem ser exposto à luz do sol. Imediatamente ele começa a pegar fogo e entra em desespero, correndo como louco no meio dos corvos em chamas. Nisso ele acaba caindo do terraço enquanto grita de dor. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos. Meu, tá louco, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 250 mil, galera. Tamo quase lá. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 8.504 likes. E agora, bora lá. Anteriormente vemos Araragi andando pelas ruas quando vê uma menina caminhando tranquilamente na sua direção. Ele fica encantado com ela e do nada bate uma ventania justamente quando os dois ficam de frente um pro outro. O vento faz a saia da garota levantar, o que deixa o jovem hipnotizado. Os dois ficam sem graça com o acontecimento e ele segue seu caminho. Porém ela vai atrás e chama ele pelo seu nome, fazendo ele estranhar. Ela explica que eles estudam no mesmo colégio e ele se lembra dela. Seu nome é Hanekawa, a líder da turma do seu colégio. Eles sentam pra conversar e ele explica que se lembrou dela porque no segundo ano ela tirou nota máxima em todas as matérias, com exceção de um único erro. Ela se surpreende com o fato dele saber daquilo e ele brinca falando que um amigo alienígena contou pra ele, e ela estranha o fato dele ter amigos, o que obviamente deixa Araragi em choque, afinal ela se surpreendeu mais com o fato dele ter um amigo do que o fato de ser um alienígena. Ela explica que é porque ele parece que gosta de ficar sozinho igual um eremita e por isso ela estranhou. Ele fala que de fato não tem amigos, mas ela é tão famosa que até mesmo alguém solitário como ele sabe sobre ela. Após um tempo caminhando juntos, ela do nada pergunta se ele acredita em vampiros. Ele estranha a pergunta e ela explica que tem escutado alguns rumores sobre uma vampira estar na cidade e por isso não se deve sair à noite. Ela fala que os boatos dizem que é uma mulher loira muito bonita que possui um olhar de arrepiar os cabelos, além de não possuir sombra. Araragi não vê muito fundamento nesses boatos e ela concorda, dizendo que provavelmente é um rumor bobo. Porém ela adoraria conhecer algum vampiro de verdade porque criaturas super-humanas deixam ela intrigada. Hanekawa diz que é fácil e divertido conversar com Araragi e estranha o fato dele não ter nenhum amigo. Ele explica que acredita que se fizesse amigos perderia seu nível de força, porque se seus amigos se magoassem ou ficassem tristes, ele também ficaria e por isso ele via isso como uma fraqueza. Ela diz que não faz sentido, pois quando os amigos se divertissem e ficassem felizes, ele também ficaria. Mas ele diz que não ficaria feliz e sim com ciúmes e inveja dos amigos, e ela chama ele de mesquinho. Depois da caminhada, ela explica que tá indo pra biblioteca estudar e chama ele pra ir junto. Ele diz que não é tão nerd assim pra estudar nas férias. Então Hanekawa pede o celular dele e depois de mexer, ela devolve e segue seu caminho pra biblioteca, parando pra avisar que salvou seu contato no celular e agora ele tinha uma amiga. E assim Araragi continua sua caminhada feliz até chegar em casa, onde ele só fica pensando na Hanekawa, mais especificamente no momento da ventania. Então Araragi sai de noite para comprar uma revista de conteúdo adulto e no caminho de volta para casa, do nada todo o local sofre um apagão e nesse momento Araragi vê um rastro de sangue dando em direção à estação de metrô. Preocupado, ele segue o rastro, ficando cada vez mais desesperado por ver a enorme quantidade de sangue por toda a parte. Depois de um tempo seguindo um rastro que parecia não ter fim, ele finalmente encontra o corpo responsável por todo aquele sangue. Ele entra em pânico ao ver uma mulher loira toda machucada, e de tão desesperada acaba jogando a mulher que pedia ajuda pra longe e pega seu celular pra ligar pra uma ambulância, mas sua mão começa a tremer e com isso ele não consegue discar o número. Porém a mulher diz que não precisa de ambulância e sim do seu sangue. Araragi então se lembra dos boatos que Hanekawa disse a ele sobre uma vampira loira que estava na cidade. Ela se apresenta como Quixote, explicando ser uma vampira que perdeu sangue demais pra poder se regenerar, e por isso iria de base se não recebesse sangue logo. Araragi pergunta o quanto ela precisaria pra se curar e a vampira diz que todo o seu sangue bastaria pra manter ela viva por enquanto. Isso deixa Araragi ainda mais desesperado. Travado de medo, ele se esforça pra sair de lá. Ao perceber sua intenção, a vampira começa a choramingar que não quer ir de base e implora por piedade, se arrastando em sua direção, fazendo ele conseguir ganhar forças pra fugir. Ele corre desesperado o mais rápido que consegue até chegar nas escadas. Lá ele pensa que seria eliminado pra ajudar um monstro, porém não conseguindo abandonar a vampira que não parava de chorar, ele volta até o local decidido a dar sua vida pra salvar ela. Então ele começa a se despedir da sua vida e permite que a vampira, agradecida, tome cada gota do seu sangue. Quando ele acorda, chega até a pensar que ele tinha sonhado com aquilo, até encontrar com uma garotinha loira dormindo ao seu lado e perceber que não estava em casa. Ele tenta acordar ela, mas ela estava tirando uma bela soneca e não estava nem um pouco a fim de acordar. Ao ver seu relógio, ele percebe que já tinha se passado 2 dias desde o encontro com a vampira, e assim ele deixa a menina dormindo e sai do local pegando fogo com o sol, como vimos no início da história. Percebendo que Araragi tinha saído, a menina corre para salvar ele
com os dois em chamas, ela arrasta ele pra dentro novamente, onde os dois se recuperam. Ele estranha o fato de estar bem e a pequena chama ele de idiota, pois um vampiro qualquer evaporaria em um único instante na luz do sol. Nesse momento ele percebe que a pequena criança na sua frente é a vampira Quixote. Ela explica que já fazia 400 anos desde a última vez que ela transformou alguém da sua espécie, sendo ele o segundo transformado, e fica feliz ao observar como seu vampiro transformado tinha se regenerado rápido com a luz do sol, porque agora ele seria seu servo. Confuso, Araragi segue ela pelo local perguntando onde eles estavam. Ela explica que era um cursinho abandonado que tinha ido à falência, tornando um ambiente perfeito para os vampiros se protegerem durante o dia. Em seguida, ela se coloca à disposição para tirar as dúvidas dele. Araragi então pergunta por que agora ela era uma criança. Ela explica que como seus membros foram tirados, mesmo tomando todo o seu sangue não foi suficiente e por isso teve que assumir uma forma que pudesse se manter. Além disso, a maioria dos seus poderes de vampira estavam indisponíveis no momento. Porém, mesmo sendo uma criança, ela lembra Araragi que agora ele era seu servo e apesar do seu tamanho, ela ainda era uma vampira que já viveu por 5 séculos. Eles seguem caminhando pelo cursinho abandonado e Araragi pergunta por que ela transformou ele em vampiro. Afinal, ele estava pronto para ir de base. Ela explica que foi conveniente para ela, pois como ainda tá fraca e sem poderes, precisará dele para realizar um serviço. Ele então pergunta se tem alguma forma de voltar a ser humano e ela garante que é possível, mas para isso precisaria de todo o seu poder, ou seja, teria que recuperar seus membros. E assim ela explica o serviço que ela quer que ele faça, que é recuperar seus membros que foram tirados e levados por 3 caçadores de vampiros especialistas. Ele diz que era impossível dele enfrentar 3 caçadores, mas ela garante que será fácil derrotar eles separadamente. E assim ele segue suas instruções indo até um dos caçadores, mesmo estando morrendo de medo e inseguro. Mas quando percebe, ele estava sendo cercado pelos 3 caçadores. Pensando que vai ser eliminado, ele começa a implorar por piedade, dizendo que é apenas um humano como eles. Afinal, ele ainda não se sentia como um vampiro, porém isso não adianta. Mas felizmente, o homem que viu tudo de cima corre até lá, chegando bem a tempo de salvar Araragi. Quando Araragi percebe, os caçadores tinham sumido e ele estava sozinho com um homem chamado Oshino. Ele segue o homem para um local isolado, apesar de ficar desconfiado. Afinal, um desconhecido salvou ele sem motivo. Para piorar, Oshino ainda fala do cursinho, fazendo Araragi estranhar como ele sabia de lá. Mas Oshino explica que foi ele mesmo que contou para Quixote sobre o lugar. Percebendo que Araragi estava desconfiado, ele diz que não é um caçador de vampiros, mas irá se apresentar melhor depois. No cursinho, Quixote fica empolgado em ver Araragi, mas depois de descobrir que ele não conseguiu recuperar seus membros, fica desanimada. Ele explica que os 3 caçadores ainda estão trabalhando juntos, então o melhor seria arrumar um esconderijo melhor para eles. Mas Oshino explica que levantou uma fronteira em volta do cursinho enquanto eles dormiam, fazendo Araragi questionar mais uma vez por que ele estava ajudando os dois. Ele então finalmente se apresenta e diz que seu trabalho era manter as coisas em equilíbrio entre os lados dos humanos e monstros, explicando que ele é um mediador e um tipo de autoridade em monstros e aparições. Ele explica que ouviu a conversa do Araragi com ela mais cedo, confessando que se surpreendeu com o quanto eles estavam em uma situação difícil, embora para os olhos de uma vampira como a Quixote pudesse parecer fácil. Ele então diz que gostou que ela concordou em fazer Araragi voltar a ser humano, e por isso decidiu ser o mediador entre eles e os 3 caçadores. Araragi pergunta se ele vai ajudar os dois, mas ele diz que apenas irá dar uma mão para equilibrar o jogo. Porém, como aquele era seu trabalho, ele não fará de graça, cobrando 2 milhões pelo seu serviço. Quixote então decide ouvir o plano de Oshino antes de realizarem qualquer acordo. Ele explica que a ideia era negociar com os caçadores para que se separassem para que possam jogar com Araragi, se negando a dar explicações de como conseguirá aquilo. Quixote então pergunta se Araragi conseguiria a grana, pois ela não entendia nada de dinheiro. Ele explica que obviamente não tinha tudo aquilo guardado, mas poderia pagar quando conseguisse o valor. Oshino aceita a oferta, fazendo assim uma parceria com os 2 vampiros. E assim Araragi encontra com o primeiro caçador de vampiros, chamado Dramaturge, que concorda com o acordo deles. Se ele perder a luta entre os dois, ele devolverá a perna direita da Quixote, mas caso vencesse, Araragi terá que contar onde ela está se escondendo. Vemos que anteriormente Quixote havia preparado Araragi, avisando que Dramaturge, embora seja um caçador, também é um vampiro, algo que não é tão raro de se ver. Para conseguir enfrentar Dramaturge, ele comprou um livro que ensinava alguns golpes. Enquanto lia o livro, ele acaba se encontrando com Hanekawa novamente, e os dois lembram do evento da ventania, fazendo Araragi ficar mais uma vez sem graça. Ela pergunta o que ele estava fazendo e tenta dar uma olhada no livro, mas ele esconde, levando ela a pensar que se tratava de uma revista de adulto. Ele tenta desconversar e ir embora, mas ela insiste em ficar batendo papo, e para puxar assunto, pergunta se ele aprendeu algo de novo naquele dia, e os dois conversam um pouco. Porém, depois de um tempo, ele diz que tá tarde e por isso ela deve ir para casa porque poderia dar de cara com a vampira. Ela então confessa que era por isso mesmo que tava lá, porque embora não acreditasse nos boatos, ela desejava conhecer algum vampiro. Isso faz ele ficar fora de controle e começa a ser grosseiro com ela, chamando ela de irritante e outras coisas. Ela questiona, dizendo que ele parecia estar se divertindo com a conversa, mas ele inventa que tava fingindo e continua dizendo coisas maldosas pra ela, inclusive apaga o seu contato do celular.
celular. Assustada e confusa com a mudança de comportamento dele, Hanekawa vai embora. Ele pensa que é melhor assim, pois além de manter ela longe da confusão, ele não teria mais nada com que se preocupar além de derrotar Dramaturge. E assim, de volta ao presente no dia da luta, Dramaturge se aproxima e com apenas um chute tira um braço do Araragi, que voa pra longe. Ele grita de dor e começa a fugir desesperado enquanto o Dramaturge corre atrás, demonstrando uma força absurda. De repente, Araragi percebe que um mini bracinho crescia nele, e confiante ele o puxa, fazendo um braço novo surgir. Ele continua fugindo do Dramaturge, porém agora mais confiante ao saborear os poderes de regeneração de um vampiro. Então ele usa um dos golpes que aprendeu no seu livro para tentar nocautear Dramaturge, porém dessa vez ele tira os dois braços dele de uma só vez. Os braços automaticamente se desintegram e Araragi grita de dor enquanto o Dramaturge com suas mãos cortantes se preparam para atacar novamente. Ele tenta atingir Araragi, mas em pânico ele consegue fugir de todos os golpes e rapidamente seus dois braços surgem novamente, facilitando sua fuga. Ele entra para dentro de uma loja de golfe e começa a atacar várias bolinhas na direção de Dramaturge, que corre determinada em sua direção, até que finalmente Araragi tá com uma bolinha na cara do caçador. Com a força ele é ferido com diversos ataques consecutivos de bolinhas. Em seguida Araragi vai até ele pronto para esmagá-lo, mas Dramaturge se rende, pois percebeu que com sua força, nem mesmo ele poderia se recuperar de um golpe daquele. Ele explica para Araragi que a maioria dos vampiros quando perdem um membro não se regeneram tão rápido quanto ele, fazendo dele um vampiro excepcional, o que já era esperado, afinal ele se tratava do servo da Quixote. Porém ele pretendia vencer com a experiência, mas percebeu que não conseguiria caçar ele, e promete que nunca mais cometerá esse erro novamente e implora para ter sua vida poupada. E assim Araragi vence a primeira batalha, recuperando a perna direita da Quixote. Porém em seguida aparece Hanekawa. Ela explica que assistiu tudo ao longe e pergunta o que tinha sido aquilo. Ele mantém a postura de grosseiro e chama ela de enxerida por estar vigiando ele, mas ela entende que ele estava agindo daquela forma porque ele queria ela longe de problemas e diz que quer ajudar. Ele insiste para ela ir embora, mas ela se recusa. Então ele resolve jogar mais sujo para ela ir embora e diz que só conversou com ela porque estava interessada no seu corpo. Ela então resolve mostrar sua roupa para ele, deixando ele mal por ter feito aquilo com ela. Então ele se desculpa e os dois voltam a ser amigos. De volta ao cursinho, Oshina entrega a perna direita para Quixote, que abocanha ela inteira. Após isso, ele conversa com Oshina, explicando que na batalha contra a Dramaturge, ele conseguiu recuperar seu braço quase de imediato e pergunta por que Quixote não conseguiu fazer isso quando eles tiraram seus membros. Oshino diz que pode ser porque ela já tinha perdido seus poderes quando ele encontrou ela, mas Araragi diz que isso não explica o porquê que à medida que ele se regenera, seus braços cortados se dissolvem. E Oshino diz que Quixote é uma espécime raro de vampiros e por isso eles pegaram seus membros para usarem para eles, conseguindo seus poderes de vampiro para si próprios. Araragi então pergunta se era realmente possível fazer ele voltar a ser humano, e Oshino diz que ele não devia duvidar dela, afinal ela tinha salvo sua vida. Quando Araragi se encontra com ela novamente, se surpreende ao ver que após receber sua perna, ela conseguiu uma aparência um pouco mais velha, aparentando ser uma jovenzinha. No dia seguinte, Araragi leva Hanekawa até o cursinho após contar tudo o que tinha acontecido. Lá ela conhece Quixote, que tirava uma bela soneca. Hanekawa diz que provavelmente aquilo era culpa dela, porque dizem que quando falamos sobre algo, essa coisa aparece pra nós. Ele diz que não faz sentido porque ela que comentou sobre a vampira, então ela que deveria ter se encontrado com a Quixote, mas ela lembra que no final acabou encontrando com ela e tranquiliza ele, dizendo que tem certeza que ele vai conseguir voltar a ser normal. Porém, embora tenha dito em ajudar ele na noite anterior, ela não tinha ideia de como uma simples humana poderia fazer algo, mas ele diz que ela já ajudou muito, trazendo roupas novas pra ele vestir. Ele então resolve trocar de blusa, afinal a dele estava toda rasgada por conta da luta com o Dramaturge. Porém, assim que tira sua blusa, ela repara em como seu corpo havia mudado, se tornando bem mais definido e musculoso do que antes da transformação. Do nada, Quixote se levanta sonolenta, explicando que seu corpo muda após se tornar um vampiro, porque sua regeneração tenta manter o corpo no estado mais saudável possível e volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Hanekawa então passa a mão no corpo dele para ver se tem diferença no tato, mas percebe que era tudo igual a de uma pessoa. Depois de um tempo, os dois ficam sem graça com aquilo e ele resolve vestir sua blusa logo. Para ajudar ele em mais alguma coisa, ela resolve dar uma geral no cursinho que tava uma bagunça, mas com isso ela acaba achando a revista adulta que o Araragi tinha comprado no dia que conheceu ela. E Quixote acorda mais uma vez para dizer que trouxe a revista para lá porque pensou que fosse algo importante para Araragi, deixando ele sem graça. Mais tarde, Quixote prepara Araragi para enfrentar o próximo caçador, o Episode. Ela diz que diferente de Dramaturge, ele era um meio vampiro, mas como não se lembrava de muito mais coisa, ela literalmente abre um buraco na cabeça com a mão para mexer até lembrar. Então ela explica para Araragi que Episode era um caçador porque odiava vampiros, o que era normal para um meio vampiro porque eles não pertenciam ao mesmo mundo e não eram aceitos pelos humanos, por isso eles desprezavam seu próprio sangue de vampiro. O Episode possuía um ódio além do comum, fazendo ele ser caçador por vingança, e assim o dia da luta entre Araragi e Episode chega. Araragi começa atacando, porém Episode se teletransporta para outro local e lança a enorme cruz que ele segurava em sua direção, fazendo Araragi correr
que nem maluco. Episouro pega sua cruz novamente e começa a caminhar na direção dele com um olhar de ódio enquanto se transportava. Araragi foge e tenta se esquivar da cruz diversas vezes, mas acaba todo cortado. De repente, Hanekawa aparece no meio da luta para incentivar ele a não desistir. Isso irrita Episouro, que joga a cruz nela, cortando ela na barriga. Araragi corre para socorrê-la, mas ela estava muito ferida e obviamente uma humana não conseguiria sobreviver de um ferimento daqueles. Isso faz Araragi atacar Episouro cego de ódio. Ele consegue alcançar ele e começa a enforcar o Episouro com sede de vingança. Oshina então aparece para dar fim naquilo. Afinal, claramente Araragi já tinha vencido a luta e se ele prosseguisse com aquilo, deixaria de ser humano. Percebendo o que estava fazendo, Araragi solta Episouro e ainda chocado com a eliminação de Hanekawa. Oshino diz que viu o que aconteceu, o que faz Araragi ficar furioso com ele. Afinal, ele ficou parado e não tentou salvar ela. Ele diz que foi pago apenas para negociar com os 3 caçadores e qualquer coisa além disso deverá ser pago. E pergunta se ele pagará 2 milhões por ela. Araragi diz que paga até 3 milhões e eles fecham um acordo. Oshina então dá a dica para ele de como poderia salvar Hanekawa. Araragi corre até Hanekawa e despeja bastante sangue do seu corpo em cima do ferimento dela até ela se curar completamente, deixando ele aliviado. E assim, Quixote recupera suas 2 pernas, ganhando o corpo de uma adolescente que não cabia mais no seu antigo vestido. Então ela veste roupas mais adequadas para o seu novo tamanho, ficando feliz que recuperou a maior parte da sua imortalidade. Araragi diz que então agora ela poderá lutar com o próximo e último caçador, porém ela explica que infelizmente ainda não recuperou suas habilidades de vampiro, e principalmente por se tratar do caçador mais forte dos 3, o Guillotine, ela não terá chances. Diferente dos outros, ele era completamente humano e um padre, porém era um profissional que conseguiu pegar os 2 braços dela. Diferente de Dramaturge, que é caçador apenas por trabalho, e Episouro, que caçava pelo ódio, Guillotine caçava por acreditar que esse é o seu destino, e essa fé fazia dele um caçador perigoso. Mais tarde, Araragi encontra com Hanekawa, que já estava completamente curada. Os 2 conversam enquanto ela come o lanche e ela comenta que deve ser bom ter o poder de se regenerar, pois assim poderia comer o quanto quisesse que não engordaria. Mas ele explica que não sabe se isso é uma vantagem, pois ele não sentia fome nenhuma. Ela pergunta se ele não sentia nem desejo de se alimentar de sangue, mas ele diz que nunca reparou. Então ele pede para ela parar de se encontrar com ele, porque diferente das outras vezes que tentou afastar ela daquela situação, depois que ele pensou que ela fosse ir de base, ele pensou que seria seu fim, pois parecia que era ele quem estava ferido e que ele não desejava recuperar sua humanidade se para isso tiver que sacrificar ela. Ela diz que não vê as coisas desse jeito e ele fala que é até assustador a maneira como ela não se incomoda com isso. Afinal, ela estava arriscando sua vida por alguém que conhece há poucos dias. Ela diz que não é boa como ele pensa, pois ela estava fazendo aquilo por autossatisfação, o que a torna uma pessoa egoísta. Mas ela concorda que não fazia sentido ficar por perto se fosse atrapalhar ele e concorda em se afastar. Ele então pede para ela esperar por ele quando o colégio começar. E ela brinca dizendo que quase fica caidinha por ele, e ao dizer isso, ela tira uma peça de roupa deixando ele de queixo caído. Então ela entrega sua peça para ele, pedindo para ele devolver quando o semestre começar. Incrédula, ele pega a roupa e diz que nunca mais a devolverá, e promete que vai retribuir o favor e que se algum dia ela precisar de alguém, ele estará ao seu lado, mesmo que não possa fazer nada para ajudar. Então os 2 se despedem, prometendo que se encontrarão no próximo semestre. Mais tarde no cursinho, ele lembra de Hanekawa quando de repente Oshina aparece dizendo que Guillotine pegou ela. Então ele se encontra com o caçador que mantém Hanekawa como refém e deixa claro que não hesitará em eliminar a pobre garota, mas ela será solta caso ele desista da luta assim que ela começar. Ela grita para Araragi não aceitar isso, mas ele diz que não adianta voltar a ser humano se não puder ver ela de novo. E dizendo isso, ele libera seu poder de vampiro, transformando seus braços em diversos cipós que salvam Hanekawa. Se transforma em uma árvore e prende Guillotine, e assim Araragi consegue os braços da Quixote, mas ao invés de ficar feliz, ele fica pensativo, porque querendo ou não, ele venceu os 3 caçadores facilmente, o que não faz muito sentido o Quixote não ter conseguido enfrentar eles, mesmo que todos de uma vez. Oshina então resolve abrir o jogo com ele e diz que Quixote já não estava na sua melhor forma e por isso não conseguiu lutar contra os caçadores, e entrega seu coração para Araragi, que fica em choque. Ela tinha lutado contra os caçadores especialistas sem perceber que estava sem seu coração. Ele pensa que Guillotine que tinha feito tal coisa, mas Oshino revela que na verdade foi ele mesmo que tirou seu coração sorrateiramente. Ou seja, para Araragi conseguir recuperar todas as partes da Quixote, teria que lutar contra Oshino também. Porém ele o tranquiliza, dizendo que não deseja lutar e por isso entregou o coração a ele. Com todas as partes, finalmente ele tem tudo o que precisa para voltar a ser um humano. Oshino se despede, pois seu serviço ali tinha acabado, mas antes de ir embora ele pede para Araragi tomar cuidado, porque as esquisitices costumam ir atrás dos humanos que já tiveram contato com elas. Além disso, ele diz que sobre os 5 milhões que havia pedido para o seu serviço era apenas um blefe, e que na verdade sua intenção desde o início era apenas manter as coisas mais equilibradas, e dizendo isso ele segue seu caminho. E assim Quixote comemora que finalmente conseguiu voltar à sua forma de origem, e Araragi interrompe a comemoração para lembrar que agora ela podia fazer ele voltar a ser humano. Ela concorda, mas pede para conversar com ele primeiro. Então os dois conversam enquanto apreciam a vista
vista da cidade, pois na verdade ela apenas queria bater papo, pois seus 500 anos de vida tinham sido bastante entediantes. Ela conta sobre o seu primeiro servo, o humano que ela transformou antes de Araragi há 400 anos atrás. Ela explica que o cara já foi de base, porém ela ainda guardava uma espada dele para usá-la em alguns combates, e a espada ficava literalmente dentro dela. Araragi pergunta se ele foi exorcizado, mas Quixote explica que na verdade ele se autodestruiu, o que é bastante comum para os vampiros, porque o tédio acabava com eles. Ela continua dizendo que desde que ele foi de base, ela viveu entediada até encontrar Araragi. Os dois batem papo e riem bastante até que ela pergunta se ele desejava ser transformado em humano. Ele diz que sim, pergunta se o antigo servo não desejou o mesmo, mas ela diz que na época, mesmo que ele quisesse, ela não conseguiria fazer isso. Ele então resolve adiar sua transformação um pouco mais, pois estava finalmente começando a sentir fome e decide que seria bom comer algo antes de voltar a ser humano. Ela concorda, dizendo que também estava com fome e pede para ele trazer algumas rações. Ele ri e diz que sua última noite como vampiro merece uma comida especial e sai para comprar comida. Na volta, ele leva as comidas pro cursinho enquanto se despedia mentalmente de Quixote e sua vida de vampiro, porém fica abismada ao encontrar ela se alimentando de um ser humano, o Guillotine. Ela explica que ele apareceu lá enquanto ela esperava por ele, agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo se alimentar de pessoas. Para piorar, ela pergunta o que ele tinha trago para comer, dizendo que pensou que ele fosse trazer a ração andante de óculos, ou seja, a Hanekawa. Ele entra em desespero, chegando até a vomitar e fala que ela não deveria usar pessoas, mas ela explica que se não fizer isso, ela morre de fome. Isso faz ele entrar em uma crise, pois finalmente ele percebe que tinha salvado uma vampira, que nos seus 500 anos de vida eliminou gente pra caramba, deixando somente 2 viverem, seus servos. Mas agora, graças a ele, ela continua viva para se alimentar de mais pessoas. Como se o sentimento de culpa não fosse suficiente, ele lembra que estava com fome, percebendo que finalmente não necessitava de comida humana e sim de sangue, e começa a pensar na Hanekawa, imaginando como seria horrível se perdesse o controle com ela. Depois de sofrer por muito tempo, ele pensa que a única solução era ir de base, porém queria ao menos avisar para Hanekawa, e assim ela se encontra com ele em um depósito de um ginásio. Lá ela pede para ele não ir de base por culpa das eliminações que Quixote causará, porque infelizmente para ela era natural usar pessoas, como os humanos se alimentam de porcos e vacas. Ele diz que não culpa ela, mas ele como humano deveria ter pensado nas consequências de salvar uma vampira e ficar do lado da sua espécie, e por isso agora ele se sentia como um traidor sem direito da sua humanidade. Ela continua insistindo para ele não se autodestruir, mas ele diz que mais cedo ou mais tarde verá ela como um pedaço de carne. Acho que qualquer um se assustaria com aquilo, mas a Hanekawa continua calma, disposta a dar sua vida para seu amigo, porque para ela amigos serviam para isso. Araragi então lamenta porque graças a ele Quixote estava indestrutível e ninguém conseguirá pará-la, mas Hanekawa diz que talvez ele sendo servo dela seja capaz de impedi-la, e assim ele cria um novo objetivo, exorcizar Quixote. Hanekawa diz que ele poderá contar com ela para o que ele precisasse, então ele pede para pegar no seu corpo. Ela estranha o pedido, ficando sem graça, mas ele explica que Quixote possui um belo corpo, principalmente na sua fase completa, e por isso ele temia que isso o distraísse durante sua luta com ela. Então, para isso não acontecer, ele tem a ideia de se acostumar com o corpo de uma mulher antes da luta. Depois de pensar um pouco, ela aceita o pedido maluco dele, porém ele mesmo fica tão nervoso que começa a arregar. Ele então se imagina criando coragem, incentivando ela a ir até mais longe do que o seu pedido, porém percebe que aquilo era errado e estava abusando da amizade dela e da vontade que ela tinha em ajudar. Então ele apenas faz uma massagem nos seus ombros. Após isso, ele se prepara para ir até a luta quando de repente Quixote aparece no ginásio. Os dois se encontram e ela pede desculpas por ter se alimentado sem considerar que ele tinha sido um humano há pouco tempo, porém ele não demonstra compreensão para uma criatura que se alimenta de pessoas. Ele explica que sabia que ela se alimentava de sangue e tudo mais, mas só agora realmente percebeu o que aquilo significava. Quixote então confessa que imaginou que ele não ia conseguir enxergar aquilo de forma tão clara com ela na sua forma mais fraca, e que perderia o interesse nela quando a visse na sua forma completa. E assim ela chama ele para lutar até o fim, enquanto Hanekawa observava tudo de longe. Antes de começarem, Araragi faz sua última pergunta para Quixote, que era como ela enxerga os humanos. Ela responde que são apenas comida, deixando Araragi completamente disposto a dar um fim na vampira. E assim a briga deles começa, com um tirando a cabeça e outras partes do corpo um do outro sem parar. Depois de algumas cabeças rolarem, ela se afasta somente para dizer que assim como ele, ela já foi humana também. Os dois voltam pra briga até que em um momento Quixote divide o jovem em dois. Ela explica que quando se transformou em vampira também hesitou devorar pessoas no início, mas se ele se alimentar ia entender que depois que começa a culpa vai embora. Ele então ataca sem piedade, fazendo partes do corpo voarem por toda parte. De repente, Hanekawa interrompe a luta dizendo que percebeu que tinha uma coisa errada. Isso irrita Quixote, que fala pra ração se calar. Rapidamente, Araragi entra na frente dela pra protegê-la, sendo explodido por Quixote, deixando Hanekawa em choque. Tudo que sobra dele é a cabeça, que pega o sangue de Quixote, e à medida que ele se regenera, ela diminui graças à perda do sangue. No final, com apenas metade do seu sangue, ela fica com uma aparência acabada. Mas Araragi para de pegar seu sangue para perguntar o que ela nunca explicou, como planejava fazer ele voltar a ser humano.
humano. Hanekawa rapidamente explica que percebeu que desde o início ela queria que o Araraji a eliminasse, pois era assim que ele voltaria a ser humano. Quixote tenta inventar que nunca planejou cumprir a promessa de fazer ele voltar a ser humano, mas Araraji percebe que era mentira. Ela na verdade queria ir de base no dia que ele encontrou ela, porém vendo um perigo de perto sentiu medo e mudou de ideia. Mas ela não esperava receber ajuda porque ninguém nunca tinha ajudado ela, muito menos um humano. Então ela decidiu ir de base por ele, mas para fazer ele voltar a ser humano, ele precisaria eliminar ela em sua forma completa. Ele chora ao perceber que desde o início ela estava tentando ajudar ele, e isso faz Quixote reclamar com Hanekawa, porque ela tinha estragado seu plano de irritar Araraji e fazer ele desejar sua eliminação, porque seu plano era desde o início dar alguma brecha na luta para ele eliminá-la. Sabendo que Araraji não desejava mais seu abate, ela tenta lembrar a ele que milhares de pessoas irão de base se ela continuasse viva, e isso tenta convencer ele, lembrando que aquilo seria responsabilidade dele. Desesperada, ele chama por Oshino porque tinha certeza que ele tinha ido até lá para observar a luta escondido, e ele estava certo. Oshino estava lá em um canto escuro, tranquilo como sempre, observando aquela confusão. Araraji então pede para ele dizer uma forma de todos ali terem um final feliz. Ele diz que aquilo era impossível, porém se ele deixasse Quixote à beira do abate, isso iria tirar praticamente todas as suas habilidades de vampiro, se tornando uma quase humana sem conseguir ferir ninguém, enquanto ele se tornaria um quase vampiro, mas humano o suficiente. Dessa forma ele ficaria bem, enquanto ela estaria morrendo de fome e teria que se manter viva com o sangue dele especificamente, ou seja, eles teriam que ficar juntos o resto das suas vidas. Quixote começa a dizer que não quer viver daquela forma e implora para ser eliminada, mas Araraji recusa isso. Algum tempo se passa e vemos Araraji bem, andando de dia pelas ruas. Ele se encontra com Hanekawa, que pergunta como ele estava, e ele diz que apesar de se curar mais rápido do que o costume, não via muita diferença de como era antes, pensando nessa pequena diferença como uma sequela que ficou. Mais tarde ele se encontra com Oshino e Quixote, que voltou à sua forma de criança e se alimenta dele, e apesar de estar claramente infeliz, ela se nega a eliminar ele, e assim os dois ficam juntos por toda a vida, ligados um ao outro, com os dois sendo um pouco vampiros e um pouco humanos. E galera, eu quero saber se vocês curtirem esse anime. Também já peço um gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo, e comenta aqui embaixo um anime que de repente vocês queiram ver aqui no canal. Caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui do canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!